Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade, que era uma atividade de revisão abordando aí conceitos sobre espelhos esféricos. A primeira questão do Cefet do Paraná. Com relação ao estudo dos espelhos planos e esféricos, são feitas as afirmações a seguir. A primeira afirmação: a imagem de um objeto real, refletida em um espelho plano, ela é sempre virtual, pois cada ponto imagem é vértice de um espelho, é vértice de um pixel, de um pincel divergente. Bem, a segunda afirmação: a imagem do Sol, formada por um espelho côncavo, localiza-se no foco do espelho. A terceira afirmação: quando o indivíduo encontra-se em frente a um determinado espelho e nota que sua imagem é direita e reduzida, ele conclui que o espelho só pode ser côncavo. Bem, é ou são corretas as afirmações? É, na verdade, para a gente dizer qual ou quais das três afirmações anteriores são verdadeiras. Bem, só repetindo. A primeira afirmação fala que a imagem de um objeto real, refletida em um espelho plano, ela é sempre virtual, pois cada ponto imagem é vértice de um pincel divergente. Bem, espelhos planos, nós sabemos que eles sempre formam imagens virtuais. E essas imagens virtuais, elas são obtidas pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Você vai pegar os raios refletidos, vai prolongar esses raios para dentro do espelho, e o cruzamento desses prolongamentos é que vai fazer com que a gente forme a imagem dentro do espelho, a imagem virtual. Bem, assim, cada ponto imagem é vértice de um pincel divergente. Esse vértice de pincel divergente, o prolongamento é que vai se cruzar, como a gente já falou. Dessa forma, então, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação fala que a imagem do Sol, formada por um espelho côncavo, ela localiza-se no foco do espelho. Bem, nós sabemos que os raios solares, eles chegam à Terra paralelos entre si, e paralelos também em relação ao eixo principal do espelho côncavo. Além disso, nós sabemos que tudo que chega paralelo ao eixo principal de um espelho côncavo é refletido para o foco, e é nesse foco que vai se formar a imagem. Dessa forma, então, a imagem do Sol será formada no foco do espelho, e a resposta correta, na verdade, a segunda afirmação, é verdadeira. A terceira afirmação diz que quando o indivíduo encontra-se em frente a um determinado espelho e nota que sua imagem é direita e reduzida, então ele conclui que o espelho só pode ser côncavo. O único tipo de espelho que forma imagem virtual direita e menor, nós sabemos que é o espelho convexo. O espelho côncavo, se o objeto estiver entre o seu foco e o vértice do espelho, realmente vai ser formada uma imagem virtual e direita. Só que essa imagem ela não vai ser menor, ela vai ser maior. Quem forma a imagem menor é apenas o espelho convexo. Dessa forma, então, a terceira afirmação, que fala aí que vai ser em frente a um espelho côncavo, essa terceira afirmação ela é falsa. Bem, desse modo, as únicas verdadeiras são a afirmação 1 e a afirmação 2, de maneira que o item correto é o item B. A segunda questão da Universidade Católica do Distrito Federal. Você deseja fazer um espelho para limpeza de pele que forneça uma imagem direita e 4 vezes maior, quando sua distância até o espelho for de 30 centímetros. Para isso, deverá utilizar um espelho côncavo com raio de curvatura de quanto? Bem, pela questão, pelo enunciado, nós temos que a ampliação ela tem que ser igual a 4, porque eu quero uma imagem 4 vezes maior, e essa ampliação ela é positiva, porque se trata de uma imagem direita. Além disso, como a distância do objeto até o espelho é 30 centímetros, do enunciado nós sabemos que o pé é 30 centímetros. Dessa forma, então, a gente pode pegar que a ampliação é menos P' sobre P, então vai ficar 4 é menos P' sobre 30. Fazendo produto dos meios pelos extremos, menos P' é 4 vezes 30, que é 120, de maneira que o P' é menos 120 centímetros. O que esse menos quer dizer? Vai ser formada uma imagem virtual, como eu realmente quero, a 120 centímetros do espelho.
Mas só que eu quero saber qual deve ser o raio de curvatura. Para eu saber o raio de curvatura, eu tenho que saber primeiro o foco, porque o raio é o dobro da distância focal. E para saber do foco, eu tenho que utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre menos 120. Mais com menos dá menos, então 1 sobre F é igual. Além de trabalhar os sinais, eu fiz MMC de 30 e de 120 é 120. Igualei os denominadores todos a 120. E agora eu fiz dividir pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. 120 dividido para 30 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 120 dividido para 120 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então ficou 1 sobre F é igual a 4 sobre 120 menos 1 sobre 120, que dá 3 sobre 120. Feito isso, eu fiz produto dos meios pelos extremos. Então 3F é igual a 120. Logo, F é 120 dividido para 3, que dá 40. Bem, com isso, então, nós temos um espelho de distância focal de 40 centímetros. Como a gente quer saber o raio de curvatura, e o raio é o dobro da distância focal, o dobro de 40 é 80. Portanto, eu preciso de um espelho de raio de curvatura de 80 centímetros, e a resposta correta é o item B. A terceira questão da Unifor do Ceará. Dispõe-se um objeto de tamanho 2 centímetros perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 60 centímetros à distância de 50 centímetros do espelho. A distância do espelho até um anteparo, ou seja, a distância do espelho até a imagem, né? Esse anteparo onde se pode captar a imagem nítida do objeto, e o tamanho dessa imagem são em centímetros quanto? Então você quer saber a distância da imagem ao espelho, que é o P', e você quer saber o tamanho da imagem, que é o I. Para isso, então, do enunciado nós sabemos que o tamanho do objeto, o O, é 2 centímetros, o raio de curvatura é 60 centímetros, o que já me diz que a distância focal é de 30 centímetros, já que a distância focal é a metade do raio. Além disso, o raio e a distância focal são positivos porque o espelho é côncavo. E como a distância do objeto ao espelho é de 50 centímetros, o P é igual a 50. Desse modo, então, de imediato a gente já pode perceber que a distância focal é 30, como eu já falei. E aí, como eu quero determinar o P' e o I, eu vou começar da seguinte maneira. Da equação de Gauss, a gente já pode determinar o P', porque 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Para isolar o P', jogo 1 sobre 50 para o outro lado subtraindo. Então, 1 sobre P' é 1 sobre 30 menos 1 sobre 50. MMC de 30 e 50 é 150. Então, você vai igualar os denominadores a 150. 150 dividido para 30 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 150 dividido para 50 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Então, 1 sobre P' é 5 sobre 150 menos 3 sobre 150, que dá 2 sobre 150. Produto dos meios pelos extremos. Então, 2P' é igual a 150. Logo, P' é 150 dividido para 2, que dá 75. Então, nós temos aí o P' igual a 75 centímetros, de maneira que a distância do espelho até a imagem é de 75 centímetros. E, claro, se trata de uma imagem real, porque o P' é positivo. Além do P', nós queremos determinar o tamanho da imagem, que é o I. Então, vamos lembrar que I sobre O é menos P' sobre P. Então, vai ficar I sobre o O, que é 2, é menos o P', que é 75, sobre o P, que é 50. Eu vou pegar e vou simplificar os 75 e os 50 por 25. Vou colocar o menos antes da fração. Então, fica que I sobre 2 é menos 3 sobre 2. Simplifiquei 75 e 50 por 25. Vou cancelar os dois e a gente conclui que o I é menos 3 centímetros. O que é isso? Nós temos uma imagem de 3 centímetros de altura, só que essa imagem é invertida. Por que eu sei que ela é invertida? Porque o I está negativo.
Como a questão só pede o valor absoluto da imagem, então nós vamos ter aí o P' de 75 centímetros e a imagem de 3 centímetros, lembrando que ela é invertida, de maneira que a resposta correta é o item D. A quarta questão do Enem 2011, da segunda aplicação. A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico, que tem sido utilizada como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fica posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. Bem, considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, que é o ponto maior eficiência, a maior eficiência ocorre porque os raios solares. Bem, é para a gente dizer por que tem um determinado ponto desse forno solar, desse fogão parabólico, por que tem um determinado ponto que a eficiência é maior? Por que tem um determinado ponto que vai esquentar mais, que vai concentrar mais os raios solares? Bem, para a gente responder essa questão, vamos lembrar que a função do forno solar é concentrar em um ponto os raios solares que atingem a superfície espelhada de maneira paralela e são por ela refletidos. Você tem os raios solares que chegam de maneira paralela à superfície parabólica, à superfície espelhada. Esses raios solares são refletidos por essa superfície e atingem um determinado ponto. Bem, como esses raios solares chegam de maneira paralela, nós sabemos que os raios que chegam paralelos, eles são refletidos para o foco do espelho. Então, desse modo, os raios refletidos, eles serão concentrados no foco desse forno solar e esse será o ponto de maior eficiência, que é o ponto que vai ter uma concentração maior de raios solares. Dessa forma, então, assim a panela deve ser colocada no foco desse espelho para poder ter uma eficiência máxima. E aí você tem que os raios refletidos se concentram nesse ponto, que ele é definido como o foco da parábola, e a resposta correta é o item C. A quinta questão da Unirio. Um objeto é colocado diante de um espelho. Considere os seguintes fatos referentes ao objeto e à sua imagem. A primeira afirmação: o objeto está a 6 centímetros do espelho. A segunda afirmação: o aumento transversal da imagem é 5. A terceira afirmação: a imagem é invertida. Bem, a partir dessas informações, está correto afirmar que o espelho é convexo, o raio de curvatura do espelho vale 5 centímetros, a distância focal vale 2,5, a imagem do objeto é virtual, a imagem está situada a 30 centímetros do espelho. O que está correto afirmar dessas 5 afirmações? Bem, vamos lá. Como a imagem é invertida, a questão fala que se formou uma imagem invertida na terceira afirmação, o espelho não pode ser convexo, porque espelho convexo ele forma apenas imagem direita. Então a gente já sabe que o item A não é verdadeiro. Bem, sendo o espelho côncavo e com imagem invertida, essa imagem ela não pode ser virtual. Espelho côncavo, vamos lembrar que ele só forma imagem invertida quando se trata de uma imagem real. Então, se não pode ser uma imagem virtual, o item D também não é verdadeiro. Então, já está descartado os itens A e D. Bem, do enunciado nós temos que o P, que é a distância do objeto ao espelho, é 6. E como a imagem é invertida e ela é ampliada 5 vezes, o aumento transversal dela é 5, então nós temos uma ampliação igual a menos 5. Lembrando que o menos é porque se trata de uma imagem invertida. Desse modo, então, nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P. Logo, a ampliação é menos 5, é igual a menos o P' sobre o P, que é 6. Fazendo produto dos meios pelos extremos, menos P' é menos 30, logo o P' é de 30 centímetros. Bem, se o P' é de 30 centímetros, então nós temos que a imagem vai estar situada a uma distância de 30 centímetros do espelho. Então já se pode perceber, por exemplo, que o item E é verdadeiro. Bem, para a gente descartar os demais itens, eu vou utilizar a equação de Gauss. Eu tenho que descartar os itens B e C.
Bem, da equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é 1 sobre 6 mais 1 sobre 30. MMC de 6 e 30 é 30, então vai ficar 1 sobre F é 5 sobre 30 mais 1 sobre 30. Para chegar no 5, eu dividi 30 pelo 6, dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Bem, 5 sobre 30 mais 1 sobre 30 dá 6 sobre 30. Então, 1 sobre F é igual a 6 sobre 30. Faz produto dos meios pelos extremos, então 6F é 30, logo F é 30 sobre 6, que dá 5. Ou seja, a distância focal ela é de 5 centímetros, então já descarto o item C, que diz que a distância focal é de 2,5 cm. Por outro lado, como nós sabemos que o raio ele é o dobro da distância focal, se a distância focal é de 5 centímetros, o raio tem que ser 10. Se o raio tem que ser 10, descarta o item B, que diz que o raio é 5. Dessa forma, então, o único item correto é o item E, que diz que a imagem está situada a 30 centímetros do espelho, porque nós já vimos que o P' é de 30 centímetros. A sexta questão da Federal do Rio Grande do Norte. Mary Scott, uma ilusionista amadora, fez a mágica conhecida como lâmpada fantasma. Ela instalou uma lâmpada incandescente no interior de uma caixa aberta em um dos lados. A caixa, vocês podem visualizar, esse traço em formato de C quadrado mais grosso que você tem na imagem. Isso aí é a caixa. E ela é aberta exatamente do lado que fica de frente ao espelho. A parte aberta da caixa estava voltada para a frente de um espelho côncavo, habilmente colocado para que a imagem da lâmpada pudesse ser formada na parte superior da caixa, conforme esquematizado na figura abaixo. Você percebe então que tem uma lâmpada acesa dentro da caixa. Como essa caixa tem uma das faces aberta, a imagem dessa lâmpada, os raios luminosos dessa lâmpada, serão refletidos nesse espelho côncavo, que situa na frente aí da caixa, na frente da parte aberta da caixa. E esse espelho côncavo, ele vai formar uma imagem real dessa lâmpada sobre a caixa. É essa imagem formada sobre a caixa que o observador vai conseguir enxergar, como a gente pode perceber na imagem. O Josué, ele vai enxergar essa imagem superior à caixa, como a gente pode perceber. Bem, a lâmpada tinha uma potência de 40 watts e inicialmente estava desligada. Quando Mary ligou o interruptor escondido, a lâmpada acendeu e Josué, um dos espectadores, tomou um susto, pois viu uma lâmpada aparecer magicamente sobre a caixa, que na verdade não era uma lâmpada, né? Era a imagem real dessa lâmpada refletida no espelho côncavo. Bem, com base na figura e no que foi descrito, pode-se concluir que, ao ser ligada a lâmpada, ocorreu a formação de... Quando você olha para as opções, é para você dizer qual é o tipo de imagem que foi formado, que eu já até falei qual foi, né? E qual era a potência irradiada por essa imagem. Bem, a imagem, eu já falei que é uma imagem real, porque o Josué ele não vai enxergar a lâmpada dentro do espelho. Se ele enxergasse ela dentro do espelho, seria imagem virtual. O Josué vai enxergar a imagem dessa lâmpada projetada, formada sobre a caixa. Então, se trata de uma imagem real. E essa imagem ela vai ser do mesmo tamanho da lâmpada original. Por que ela vai ser do mesmo tamanho da lâmpada? Porque ela vai ser formada exatamente sobre a lâmpada, no mesmo local. Como ela vai ser do mesmo tamanho, a imagem vai ter a mesma potência irradiada que a lâmpada. Então, nós teremos uma potência irradiada de 40 watts, que era a potência irradiada pela lâmpada. Então, assim, nós temos uma imagem real que irradia uma potência de 40 watts, e então a resposta correta é o item A. A sétima questão do item de São Paulo. Um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico a 15 cm de seu vértice. A imagem produzida é direita e tem altura h sobre 5. Esse espelho é para a gente dizer se ele é côncavo ou convexo e é para a gente dizer qual é o seu raio de curvatura, como a gente pode observar nas opções para assinalar. Bem, do enunciado nós sabemos que o tamanho do objeto, que é o tamanho aí do objeto linear, é h.
O P, que é a distância dele até o espelho, é de 15 centímetros. E o tamanho da imagem, a altura da imagem, é h sobre 5. Bem, como a imagem ela é direita, a questão fala isso, imagem direita sempre se trata de uma imagem virtual. Você não tem em espelhos esféricos imagens direitas que sejam imagens reais. As imagens reais em espelhos esféricos, que são os espelhos côncavos, elas são sempre invertidas, e as imagens virtuais que ocorrem nos espelhos côncavos e convexos, elas são sempre direitas. Bem, então nós já sabemos que se trata de uma imagem virtual. Podemos observar que essa imagem virtual ela é menor do que o objeto, porque ela é a quinta parte do tamanho do objeto. Imagem virtual e menor do que o objeto, apenas espelhos esféricos convexos fornecem, porque os côncavos eles fazem é ampliar a imagem. Quem diminui a imagem é o espelho convexo. Então nós sabemos que se trata já de um espelho convexo. Está faltando descobrir seu raio de curvatura. Vamos lembrar que para descobrir o raio de curvatura tem que descobrir primeiro o foco. E para descobrir o foco tem que saber primeiro o P'. Então o que você faz? Vamos lembrar que I sobre O é menos P' sobre P. O I ele vale H sobre 5. Sobre o O, que é H, é menos P' sobre o P, que é 15. Bem, divisão de fração, repete a primeira, que é H sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre H, isso é igual a menos P' sobre 15. Corta os H's, vai ficar 1 sobre 5, é menos P' sobre 15. Produto dos meios pelos extremos, então 5P' é menos 15, logo P' é menos 15 dividido para 5, que dá menos 3. Ou seja, nós temos que a distância da imagem até o espelho é de 3 centímetros. O menos é porque, como a gente já argumentou, isso é uma imagem virtual. Imagem virtual, P' é negativo. Vamos então pegar a equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é 1 sobre 15 mais 1 sobre menos 3. Mais com menos dá menos. Além disso, MMC de 15 e 3 é 15. Então, você pega 1 sobre 15 menos 5 sobre 15. O 5 é porque eu peguei 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 1 sobre 15 menos 5 sobre 15 dá menos 4 sobre 15. Produto dos meios pelos extremos. Então, você vai ter, na verdade, eu só inverti, né? Se 1 sobre F é menos 4 sobre 15, então F sobre 1 é menos 15 sobre 4. F sobre 1 é F, então F é menos 15 sobre 4. E menos 15 sobre 4 dá menos 3,75 centímetros. Então você tem uma distância focal de 3,75 centímetros. Lembrando que essa distância focal é negativa, porque nós estamos falando de um espelho que ele é convexo. Distância focal de espelho convexo é sempre negativa. Como a questão pede o raio de curvatura, e o raio é o dobro da distância focal, o dobro de 3,75 dá 7,5. Então nós temos um raio de curvatura de 7,5 centímetros, negativo, repetindo, porque o espelho é convexo. Logo, se nós temos o raio de 7,5 centímetros e o espelho é convexo, a resposta correta é o item C. Oitava questão do Enem 2010, a segunda aplicação. Os espelhos refletores, que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que o real. Esse tipo de espelho, chamado de convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Bem, sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada por qual fato? Vamos entender a contradição. A questão falou que esse tipo de espelho convexo, dá ao motorista
a impressão de que o objeto está mais distante do que o que realmente está. Por outro lado, esse tipo de espelho ele forma a imagem mais perto. Como é que um espelho forma a imagem mais perto e dá a entender de que o objeto está mais distante? Essa é a contradição a que a questão se refere. Bem, é para a gente dizer qual é o motivo dessa contradição. O motivo dessa contradição é o seguinte: como a imagem formada pelo espelho convexo ela é menor, embora ela esteja mais próxima do espelho, o fato de ela ser menor dá a ideia de que ela está mais distante. Por que o fato dela ser menor dá a ideia de que ela está mais distante? Porque o nosso cérebro ele interpreta uma coisa pequena como uma coisa que está longe. Então, na hora que ele vê essa imagem pequena, a imagem projetada nesse espelho de maneira pequena, ele acha, ele dá a entender, ele acredita que o objeto está distante, quando na verdade o objeto não está tão distante assim. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. A contradição está pelo fato de que o cérebro humano interpreta como distante uma imagem pequena. A nona questão do Cefet Rio de Janeiro. Dois espelhos esféricos côncavos, o E1 e o E2, coaxiais. O que são espelhos coaxiais? São espelhos que estão encaixados um de frente com o outro, como a gente pode ver aí na imagem. Eles apresentam raios de curvatura, respectivamente, iguais a R1 e R2. R1 é o raio do espelho 1, R2 é o raio do espelho 2. Uma lanterna a laser é colocada de forma a emitir um raio luminoso paralelo ao eixo principal, comum aos dois espelhos, conforme a ilustração ao lado. Você coloca aí esse laser, essa lanterna, nesse ponto que você tem acima do eixo principal. O raio luminoso emitido por esse laser, ele vem paralelo ao eixo principal dos dois espelhos, ele se reflete no espelho E2, ao ser refletido no espelho E2, ele caminha em direção ao espelho E1, ao ser refletido no espelho E1, ele volta sobre si mesmo, como você pode perceber. Ele refaz o trajeto da ida, né? Ele volta no sentido contrário. Claro, volta no sentido contrário. Bem, nas condições apresentadas, a razão entre os raios de curvatura R1 e R2 é igual a quanto? Então a questão pede para a gente calcular R1, R2 e fazer a razão entre eles. Ou seja, calcular R1 dividido por R2. Como é que calcula? É só observar o que nós temos aí na ilustração. Bem, o raio luminoso do laser, que chega paralelo ao eixo principal, ele é refletido inicialmente no espelho E2, como eu falei, e após ser refletido no espelho E1, ele retorna sobre si mesmo. Bem, o fato dele retornar sobre si mesmo ao ser refletido no espelho E1 quer me dizer uma coisa. Como ao ser refletido em E1 ele retorna sobre si mesmo, a gente conclui que ele passa pelo centro de curvatura de E1. Porque nós sabemos que um raio ele só é refletido sobre si mesmo quando ele passa pelo centro de curvatura daquele espelho. Então você tem que esse raio que chega no espelho E1, ele tem passado pelo centro de curvatura desse espelho para poder ser refletido sobre si mesmo. Desse modo, então, você percebe que o ponto, olhando a imagem, né, você percebe que o ponto onde esse raio cortou o eixo principal, ele está a 8 centímetros de distância do espelho E1. Com isso, então, você percebe que o raio de curvatura do espelho E1 é de 8 centímetros. Falta agora a gente descobrir qual é o raio de curvatura do espelho E2. Para isso é só a gente continuar a análise. Por outro lado, ao ser refletido a segunda vez no espelho E2, o raio sai paralelo ao eixo principal. Bem, nós sabemos que para que um raio saia paralelo ao eixo principal de um espelho, ele tem que chegar passando pelo foco dele. Se ele tem que chegar passando pelo foco dele, isso quer dizer que esse raio, refletido sobre si mesmo em E1, ele passa pelo foco do E2. Logo, a distância de onde o raio corta o eixo principal até o E2, isso é a distância focal do espelho E2. Bem, essa distância, você pode perceber que ela é 20 menos 8. Por que ela é 20 menos 8? A distância entre os dois espelhos é 20. Tire a distância do ponto onde o raio corta o eixo principal até o E1, que essa distância é 8. Então, 20 menos 8
você chega então a 12. Bem, se a distância focal do espelho é 2, é 12, o raio dele é o dobro da distância focal. E nós sabemos que o dobro de 12 é 24. Bem, então, o raio do espelho 1, 8, o raio do espelho 2, 24. A questão pergunta R1 sobre R2, isso vai ser 8 sobre 24. Simplifica por 8, essa razão então dá 1 sobre 3. Se a razão é 1/3, a resposta correta é o item A. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós fizemos a correção da atividade de revisão sobre espelhos esféricos.